prevenir e manejar os problemas crescentes de resistência de plantas daninhas a herbicidas é, com certeza, um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje na agricultura, né? Eu acho que vocês aí, né, do Mato Grosso, inclusive eu estava essa semana no Mato Grosso, semana passada em Goiás, e tirei essas duas fotos aqui, né? Acho que é peculiar para vocês aí, né, verificar que o agricultor que não trabalha num processo de prevenção do problema da resistência, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter essa situação na sua lavoura. E aí ele vai ter que manejar, né? E manejar isso daqui, né, não é fácil. Essa área aqui, só para vocês terem uma ideia, e acho que vocês já viram muito aí pelo Mato Grosso, o capim-pé de galinha, ele é resistente ao glifosato, é resistente à cistease, né? E aí até o produtor falou, professor, o que eu faço aqui agora, né? Falei, senta e chora, né? Não é fácil, o que fazer, né? Se não dá para aplicar uma cistease, se não dá para aplicar um glifosato, a soja não é Liberty Link, então as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e complexas. Talvez alguém vai me perguntar no final aí, professor, o que nós vamos fazer aí, né? Vou pensar até lá para ver o que eu vou responder para vocês, né? Também essa situação aqui da buva, né? Então, são os problemas hoje que nós enfrentamos, né? Essa situação, esse manejo. Se nós tivéssemos só planta daninha suscetível ao glifosato, talvez a gente nem precisasse dessa aula, né? Então, o que eu costumo dizer como introdução, meus caros, é que nem sempre, e isso quem disse, né, foi o nosso grande estudioso de biologia da evolução, o nosso Charles Darwin, né? Ele dizia que nem sempre são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que respondem rapidamente às mudanças, né? Então, a buva, até o Luiz falou que foi meu aluno, né, Luiz? Eu também fui aluno, né? Inclusive aqui da Exalc. Quando eu fiz agronomia, a buva e o amargoso não caía na prova de prática de planta daninha, porque ninguém falava, não é importante, né? Agora, o Luiz fez a prova prática de plantas daninhas e, com certeza, pelo menos, a buva, o amargoso e o pé de galinha e o caruru caiu na aula prática dele, né? Espero que você tenha ido bem, viu, Luiz? Não me lembro da sua nota. Mas por quê? Porque essas plantas elas tiveram um processo adaptativo, né? Elas tiveram mutações, elas tiveram adaptações que as tornaram responsivas e as tornaram resistentes. Tem muitas plantas daninhas que hoje você pensa assim, mas braquiária, ela é tão frequente, né? A marmelada, colchão é tão frequente, por que não desenvolveu resistência ao glifosato? É o processo adaptativo, é a teoria da evolução agindo, né? Muito bem. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, né? A resistência, ela ocorre, e esse conceito é importante para você entender o que vai acontecer na sua lavoura, na lavoura que você está tocando, ou no cliente que você está atendendo, né, como assistência técnica, quer seja uma assistência técnica aí, né, no sentido de assessoria, quer seja numa assistência técnica de oferecer tecnologias para o agricultor, você tem que entender que é um jogo de números. É uma questão de frequência. Então, eu peguei essa população de caruru aí. Olha, quantas plantas tem num hectare? Ó, se eu pegar aqui 1 metro quadrado, cara,
vai ter umas 2.000 plantas. Ó, num metro quadrado, 2.000 plantas. Quanto que dá num hectare? Coloque mais 4 zeros aqui, ó. É com o mouse, então fica meio feio a minha letra aqui. Dá 20 milhões de plantas. A probabilidade de você ter uma plantinha aqui no meio de 20 milhões resistentes é grande? Com certeza. E a planta daninha, ela tem uma outra característica. Ela tem diversidade genética, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz a pressão de seleção, aplicando o mesmo herbicida todo ano, ano após ano, etc. Então, essas 3 palavras-chave são muito importantes na resistência. Jogo de números, diversidade genética e pressão de seleção, né? E, ó, é aqui que a gente erra. É aqui que nós erramos e damos chance para essas outras 2 coisas da planta daninha, né? Para que ela se torne resistentes. Então, tudo é uma questão de tempo. Tudo é uma questão de tempo. Se você tem uma planta resistente no meio daqueles 20 milhões, certo? No meio de 10 a 9ª planta suscetível. Ó, você tem uma planta resistente no meio de 10 a 9ª planta suscetível. Essa é a frequência inicial. Ó, uma plantinha lá no meio. Aí vai passando o tempo, você vai aplicando uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. Esse indivíduo, pelo fato dele produzir muitas sementes, e essa é outra característica importante, essas sementes ela vai se propagando, vai aumentando, vai transformando numa reboleira, e de uma reboleira ela domina toda a sua área. Então, quando a gente chega numa situação com 20% dos indivíduos resistentes que estavam em baixa resistência, nós temos uma população resistente. E o que faz essa população resistente aparecer rapidamente, depois de poucos anos, né? Principalmente em função do sítio de ação do herbicida, né? Aquele sítio de ação em que é muito específico, a probabilidade de ter plantas resistentes é maior. Depende da frequência inicial, se você tiver uma planta por hectare ou uma planta a cada 100 hectares, né? Vai ser diferente. Depende da biologia. A biologia é ligada principalmente à dormência de sementes. Quanto menos dormente for, quanto mais curta for a sobrevivência, mais rápido é a troca da suscetível para a resistente. E também a prolificidade da planta daninha. E por último, que eu coloquei aqui em destaque, é o sistema de produção usado, né? Se nós trabalharmos com muita frequência de utilização, com monocultura, sem rotação, evidentemente, nós vamos ter chances maiores de seleção de plantas resistentes.